Olá, amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local e a hora em que estiverem a acompanhar Washington Fora de Horas nesta quinta-feira, hoje é 6 de maio. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade, é um prazer estar com cada um de vocês neste dia e nos próximos 30 minutos para levarmos as notícias que marcam esta quinta-feira. Desde já, muito obrigado por estarem aqui a acompanhar a Voz da América no Washington Fora de Horas, lembrando que logo mais teremos a nossa emissão de rádio e estamos presentes no nosso site e em todas as plataformas sociais. Às 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, 18 em Angola, 19 horas em Moçambique, teremos a nossa emissão de rádio que pode ser acompanhada em ondas curtas, onda média e também através da nossa página voaportugues.com e ainda através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Igualmente, estamos presentes 24 sobre 24 na nossa página e nas redes sociais, como nos acompanha agora através do Facebook, mas também no Twitter, no Instagram, no YouTube. Temos muitas reportagens em vídeo, muitas reportagens em áudio, galerias de fotos, também reportagens em textos. Portanto, a Voz da América sempre presente 24 sobre 24. É um prazer tê-lo aqui no Washington Fora de Horas. Lembrando que vamos manter o nosso contacto através dos seus comentários que fizer aqui durante o programa, aos temas que vamos apresentar, mas também a notícias que pode trazer aí da sua terra. Portanto, esperamos 30 minutos de muita interação aqui no Washington Fora de Horas nesta quinta-feira. Títulos que vamos desenvolver nos próximos 30 minutos. Em Angola, relatório apresentado às Nações Unidas indica que mais de meio milhão de angolanos viveram em crise alimentar entre 2019 e 2020. E a plataforma da sociedade civil vai passar a monitorar obras do governo nos municípios. A União Europeia debate envio de ajuda civil a Moçambique, enquanto o G7, o grupo das principais economias do mundo, manifestou a sua preocupação em relação à situação em Cabo Delgado e pediu ao governo que respeite os direitos humanos. São Tomé e Príncipe apresenta uma proposta de aumento salarial na função pública no Parlamento. O presidente de Cabo Verde admite avançar com o estado de emergência caso os números da Covid continuarem a aumentar. Enquanto isto, na Ucrânia, o secretário de Estado americano avisou a Rússia sobre a sua pretensão, eventualmente, de invadir a Ucrânia e que os Estados Unidos estão atentos e pediu que a Rússia se retire da fronteira. Enquanto o líder de uma antiga guerrilha no Uganda foi condenado a 25 anos de prisão. Também vamos ver o que está trending nas redes sociais. Vamos lembrar que amanhã é dia do Angola Saúde em Foco e temos a nossa pergunta do dia. Nos próximos 30 minutos, vamos então manter este contacto. Aguardo os seus comentários aos nossos temas e também traga-nos notícia do que está a acontecer na sua cidade e no seu país. E vamos começar precisamente em Angola, onde um relatório concluiu que entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, cerca de 562 mil angolanos enfrentaram uma situação de crise e mais de metade deles, 290 mil, viviam numa fase de emergência. O documento elaborado pela Rede Global contra as Crises Alimentares, uma aliança da ONU, União Europeia e agências governamentais e não governamentais, tem previsões de riscos significativos para a população, principalmente no sul de Angola, com destaque para os municípios de Caama, Coangar, Cunhama, Gambus, Ombaja e Quilengues, que se encontram numa fase de emergência alimentar. 290 mil pessoas estavam já em fase de emergência alimentar, a segunda mais elevada da escala. Os relatos do documento afirmam que múltiplas formas de desnutrição continuam a ameaçar o bem-estar das crianças angolanas, que enfrentam prevalência muito alta de deficiências de crescimento. O documento, que usou dados recolhidos ainda antes da pandemia da Covid-19, não faz qualquer previsão para este ano, mas avisa que riscos significativos permanecem para populações com insegurança alimentar após a pior seca em 30 anos em Angola. Mais notícias de Angola, uma reportagem. Vamos ter a nossa emissão de rádio. 4 organizações não governamentais vão lançar uma campanha de monitoria aos projetos inseridos no Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, o PIM, para o qual o governo angolano destinou um valor de 2 mil milhões de dólares provenientes do Fundo Soberano. A plataforma social denominada Consórcio pela Transparência pretende fazer um estudo
em 10 municípios de 5 províncias para ter uma ideia sobre alegados desvios das verbas destinadas ao programa envolvendo ou com a cumplicidade dos gestores públicos, revelou à Voz da América André Augusto, líder da organização não-governamental SOS Habitat, que integra o consórcio pela transparência, juntamente com a plataforma Mulheres em Ação, a ASDA e a Minapuyo. Sempre que há desvio de verbas, muitas vezes há conivência da administração local, afirmou André Augusto. Lembrando que na província do Kwanza Sul, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República deu a conhecer recentemente que tem em curso 60 inquéritos que visam apurar a existência ou não de indícios de crimes ligados a empreitadas de obras públicas do PIM e também do Programa de Investimento Público, o PIP. Esta é uma reportagem que vamos ter na nossa emissão de rádio logo mais a partir das 18 horas de Angola. Vamos organizar também Vamos ter também organizações não governamentais com foco na defesa dos direitos humanos. Apelaram hoje no Lubango o governo angolano a declarar estado de emergência alimentar na região sul em face da fome que atinge dezenas de milhares de famílias como consequência da seca. Esta notícia acaba de chegar aqui na redação, vem na sequência do relatório apresentado às Nações Unidas que eu acabei de mencionar e vamos ter essa reportagem do nosso correspondente Teodoro Albano no Lubango sobre este pedido, na sequência de uma mesa redonda iniciada ontem e termina hoje, que analisou a prolongada estiagem e suas consequências para o tecido humano. O ativista, o conhecido padre Jacinto Pio Wakusanga, da Associação Construindo Comunidades, alerta que a situação é preocupante e refere que entre as famílias que chamam de refugiados climáticos estão as minorias étnicas da comunidade de São. Reportagem para acompanhar na nossa emissão de rádio, logo mais aqui na Voz da América. Continuamos, são 9 horas e 38 minutos. Entro aqui para ver os nossos amigos que já estão aqui a acompanhar, muitos amigos a acompanhar a emissão do Washington Fora de Horas, como sempre, e sabem, nós priorizamos os comentários e as notícias que trazem dos seus países, das suas cidades. Muito obrigado por todos que estão a saudar, um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, neste momento, temos à volta de uns 13, 14 graus, vai subir um pouquinho até uns 20, 22, mas têm sido dias de calor, frio, é assim a primavera aqui na capital americana. Muita gente está já a acompanhar e a saudar-nos, desde já muito obrigado. Temos alguns comentários aqui. Por exemplo, Sebastião Domingos, não, Pedro Bengui Kiju, diz 25 anos é pouco, tanta gente sofreu, milhares morreram, merecia uma prisão perpétua. Esta informação é em torno de uma notícia que vamos avançar com o líder da guerrilha no Uganda, que foi uma criança soldado e depois transformou-se num líder e ele foi condenado a 25 anos de prisão. Daqui a pouco vamos avançar com esta notícia. Temos muitos que estão a acompanhar-nos, Francisco Horácia Chiqui, Viet Quang, Braima Jaló, também temos o Sebastião Domingos Simão, o Saláquio Muculuco, Vitor Papi, Mahmoud Igbad Daoud, Milton de Souza Neto e vários outros, como Carlos Braga, Henrique Alves. Como sempre, obrigado pelas suas saudações, mas não se esqueça de comentar os temas que estamos a tratar. Aproveitamos sempre para ler os temas que nós tratamos aqui, os comentários que enviam e também trago notícias da sua cidade, como está hoje, se há alguma notícia nova, alguma notícia que podemos aqui divulgar ou também no país. Em Moçambique, o Tribunal Judicial da província de Sofala, na cidade da Beira, condenou hoje à pena máxima de 30 anos de prisão 3 homens acusados de assassinar a cidadã portuguesa Inês Botas em dezembro de 2017. Danilo Lampião e Jonas Moiano ouviram o acórdão na sala de audiências, enquanto Isaías Mangote foi julgado à revelia porque ele fugiu da cadeia com mais 16 reclusos em 2018 e, portanto, há um mandato de captura à revelia. Eles foram ainda condenados ao pagamento de 21.600 euros a favor dos familiares da vítima. A cidadã portuguesa trabalhava na empresa Ferpinta, na cidade da Beira, e foi dada como desaparecida na noite de 28 de dezembro de 2017. Depois de encontrada morta no rio, os réus confessaram que pretendiam roubar o dinheiro.
Moçambique continua a chamar a atenção da comunidade internacional, particularmente a situação em Cabo Delgado. O secretário de Estado Anthony Blinken abordou a situação de insegurança naquela província com a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, em Londres ontem, à margem da reunião dos chefes de diplomacia do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados. O Departamento de Estado americano acrescentou em nota que Blinken e Pandor também concordaram com a necessidade de expandir a produção da vacina da Covid-19 e cooperar no combate às mudanças climáticas e nas questões de segurança regional. O secretário de Estado americano também expressou a importância das organizações multilaterais na abordagem de crises humanitárias e de direitos humanos, como, por exemplo, na região de Tigray, na Etiópia. Os chefes de diplomacia de Washington e Pretória reiteraram o compromisso dos seus governos em prepararem o novo diálogo estratégico bilateral, a reunião onde se acertam, portanto, a cooperação entre os dois países em vários setores. E a propósito do G7, como eu disse, eles se reuniram ontem em Londres e no final, já no fim do dia, emitiram um comunicado onde manifestam a sua preocupação com a situação em Cabo Delgado e pediram a Maputo que responsabilize os autores de violações dos direitos humanos. Num comunicado, os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Japão e Itália encorajaram Moçambique a continuar a trabalhar com a comunidade internacional para resolver o impacto humanitário da insurgência e atacar a raiz das causas e motivos do conflito e instabilidade e para prevenir um aumento maior da violência. Disseram estar profundamente preocupados pelo escalar do conflito em Cabo Delgado e com o aumento de ataques terroristas por uma afiliada do Estado Islâmico. No entanto, manifestaram o seu apoio pela forma como o governo e o povo estão a enfrentar essa violência extremista. Apelamos a Moçambique para responsabilizar os autores de abuso de direitos humanos e violações em Cabo Delgado e saudaram também o trabalho do governo de Moçambique na resposta à situação humanitária. Entretanto, hoje a União Europeia está a analisar uma parceria com uma ajuda a Moçambique. Antes da reunião, o chefe da política externa, Joseph Borrell, disse que o Bloco irá considerar o envio de uma missão de formação civil a Moçambique para ajudar o governo a resistir a uma crescente insurreição. Em setembro, Moçambique escreveu à União Europeia a pedir ajuda para treinar as suas forças armadas a combater a insurreição. Mas Borrell afirmou que qualquer missão seria semelhante ao envolvimento da União Europeia na região do Sahel, na África Ocidental, onde os seus peritos fornecem formação e aconselhamento às forças de segurança nacionais. Ele não deixou claro se a União Europeia pode considerar uma componente militar numa possível missão em Moçambique. Até agora, não há informações de qualquer conclusão desta reunião, que deve estar ainda a decorrer. E quando são 9 horas e 44 minutos, mais uma visita aqui aos nossos muitos amigos que estão a acompanhar, como sempre, priorizamos os comentários. E Ismael Anza escreve da cidade de Pemba: espero que o nosso governo facilite a abertura de países interessados em subsidiar apoio militar para pôr fim aos atos macabros de terrorismo em Cabo Delgado. Obrigado, Ismael, que está na cidade de Pemba. Fui claro nesta situação. Vou-lhe perguntar que escreva como está a sua cidade, como está com a questão dos refugiados, se há ataques, se não há, como está, se há segurança. Agradeço aí então, Isabel Lanza, que comente connosco a situação aí em Pemba. Milton de Sousa Neto escreve: a sociedade civil monitorar os projetos governamentais em Angola. Não vejo o que de profícuo traria para a melhoria da gestão dos mesmos e o cumprimento destes com a maior lisura possível. Me interrogo quem é que criou tal plataforma. Já demos a notícia, Milton de Sousa Neto, e vou-lhe repetir as 4 plataformas, 4 ONGs, SOS Habitat, Plataforma Mulheres em Ação, a AJDA e a Munapuo, são as organizações que pertencem a essa plataforma. Mais comentários, deixem-me ver se temos mais comentários aí. Não temos mais comentários por agora, muita gente a acompanhar. Por agora não temos comentário. E vamos então ver o que está trending. Vamos ver o que é que a Mayra diz que está a rodar nas redes sociais. Hoje, dia 6 de maio, nasceu Sigmund Freud, o famoso psicoanalista
em 1856, nem então Tchecoslováquia fazia parte do Império Austríaco na época. Aqui nos Estados Unidos, hoje é Dia Nacional de Heróis. Bom, o nome correto é Dia Nacional das Enfermeiras e dos Enfermeiros, mas são os heróis, particularmente nesta pandemia, têm trabalhado com 4 mãos, porque 2 não chegam, para tratar as pessoas que chegam aos hospitais e não só. Quero relembrar que Angola Saúde em Foco é já amanhã. O tema, o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Bom tema. Há ou não há impacto do meio ambiente na nossa saúde? A conversa é com Érica Tavares, cofundadora da Eco Angola. Os impactos mais conhecidos são relacionados com a poluição atmosférica, a fraca qualidade da água e as condições sanitárias insuficientes. Mas o ruído também é um problema de saúde e ambiental emergente. A pergunta é: como é que isto influencia nas nossas vidas, amanhã e na nossa saúde? É tema de Angola Saúde em Foco. Quer participar? Então envie as suas perguntas ou dúvidas para o nosso WhatsApp. É o mais 202-251-9466. Mais 202-251-9466. Mas também podem enviar uma mensagem pelos números locais em Angola e assim envie o seu nome, o seu número e o número da província e vamos chamar de volta e vai participar no programa. 244-932-348-698. Vou repetir. 244-932-348-698 ou 244-993-255-911. Participe então amanhã no Angola Saúde em Foco. Trending na página da Voz da América. G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, apoia Moçambique na luta contra a insurgência e pede combate às causas do conflito. Leia mais aí na nossa página voaportugues.com, tem muitas outras notícias. Mais à frente vamos à pergunta de hoje. Qual é a sua opinião? Uma pergunta interessante hoje. Regresso aqui para ver se há algum comentário. Não, temos muita gente a acompanhar, desde vários países. Obrigado por estarem aqui com a Voz da América, mas estamos a aguardar sempre os seus comentários. O Ismael Anza, que está em Pemba, diz: infelizmente vivemos uma situação de incerteza em Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. O número de refugiados é cada vez mais preocupante e a assistência não tem sido suficiente. A propósito, temos uma reportagem sobre isso, que vai chegar-nos para a nossa emissão de rádio, depois estará em todas as redes sociais e na nossa página, sobre como estão os deslocados a viver em Pemba. Estão a céu aberto, não têm apoio, dormem nas ruas, portanto, à espera de algum apoio. Uma reportagem que vamos ter na nossa emissão de rádio. Avançando com mais notícias, quando são 9h48 aqui na capital americana, e vamos avançar para São Tomé, onde o governo entregou ontem à Assembleia Nacional o projeto de reajuste salarial na função pública. De acordo com o ministro do Trabalho, Adlander de Matos, disse que a ideia é reajustar o salário mínimo em 2.000 dobras e fixar o salário do chefe de Estado em 10 vezes mais do salário mínimo, incluindo algumas regalias ao Presidente da República. Matos, que não deu mais detalhes, justificou que trata-se de uma promessa do seu partido, o MLSTP, ao qual demorou algum tempo, mas que é necessário agir nesta lógica face ao nível de salário bastante baixo na admissão pública. Estes reajustes parece não existido em Rússia há cerca de 10 anos na admissão pública. O ministro acrescentou que a proposta já foi discutida e consensualizada com os principais sindicatos do país, portanto acredita que não haverá problemas no Parlamento. Em Cabo Verde, o Presidente da República não descarta a possibilidade de o país voltar ao estado de emergência como forma de combater a propagação do vírus da Covid-19, mas por ora defende o reforço da fiscalização como melhor medida. Jorge Carlos Fonseca reagia assim ao aumento exponencial de casos de doença e mortes nos meses de abril e também em maio, precisamente depois da campanha para as legislativas do passado dia 18 de abril. Ontem o país registrou 417 casos e mais 2 mortes, tendo agora um acumulado de 25.159 casos e 228 mortos. O Presidente frisou, no entanto, que o estado de emergência é uma possibilidade excepcional, que só pode ser utilizada em último recurso, até porque, disse Jorge Carlos Fonseca, não defende o uso prolongado do estado de restrições de direitos. Continuamos aqui na Washington Fora de Horas, vendo mais notícias que estão chegadas dos nossos correspondentes. Lembrando que também vamos falar sobre esse aumento de casos e penalização e reforço
de fiscalização em Cabo Verde, na nossa emissão de rádio com o Eugênio Teixeira. Também vamos falar de greves em Benguela. Na nossa emissão logo mais, temos muitas reportagens em preparação neste momento. Outra notícia que estamos a acompanhar tem a ver com um eventual posicionamento da União Europeia em relação ao pedido feito em setembro por Moçambique de ajuda para combater a insurgência em Cabo Delgado. Até agora tudo indica que será uma ajuda a nível de formação e talvez de conselheiros militares, mas nunca de militares no terreno. Avançamos para o que está trending. Vou lançar aqui a pergunta. Qual é a pergunta de hoje? O Comitê de Supervisão do Facebook anunciou que o antigo presidente americano Donald Trump continuará com seus perfis suspensos daquela rede social e do Instagram. Temos 3 perguntas para si, vai optar por uma delas para responder, logicamente. Concorda com a proibição? Estará em causa a liberdade de expressão? Ou há que intermediar e monitorar quando há incitamento ao ódio ou outras atitudes que possam pôr em causa a segurança de grupos ou indivíduos? Qual é a sua questão? Entre na nossa página de Facebook onde está a acompanhar-nos. Pode aí ir lá e procurar a sua opinião e deixar então se concorda com a proibição do presidente Donald Trump continuar fora do Facebook e do Instagram. Estará em causa a liberdade de expressão? Ou há que intermediar e monitorar quando há incitamento ao ódio ou outras atitudes que possam pôr em causa a segurança de grupos ou indivíduos? O Valentino Strong Luís diz sim, eu concordo. Alberto Mendonça diz não concordo. Rodolfo Martinho diz política. Na minha opinião, esta é uma decisão política. Eu acho que as redes sociais deviam se abster das amarras políticas. Há muita gente que promove o ódio, racismo, violência física, assim como sexual, prostituição e drogas, mas ainda assim continuam usando, enfim. Obrigado pelas opiniões desses 3 internautas. Você também está a acompanhar-nos. Pode entrar aí na nossa página, no Facebook, portanto, onde está a acompanhar-nos e pode seguir-nos e vai ver a pergunta. A sua opinião, deixa aí então qual é a sua opinião. Avanço aqui com mais notícias. Estamos a correr porque o tempo faltam 7 minutos, temos muitas notícias, mas como sempre priorizamos os seus comentários. Muita gente a acompanhar, obrigado por todos que estão a acompanhar. Temos mais um comentário. JM Pilo escreve: Angola está hoje com inúmeras famílias que vivem de crise alimentar. Portanto, acredito ter interpretado bem o seu comentário, que veio alguns cortes. Muito obrigado por estarem a acompanhar. Deixe-me ver. O Domingos Fediassi Julai escreve: boa tarde, Álvaro. Desde Maputo, na Baixa de Cidade agitada, no meio de 27% das pessoas alargaram os seus postos de trabalho. A Assembleia da República aprovou ontem, por unanimidade, os estatutos dos funcionários e agentes da Assembleia da República, onde os restantes funcionários da sociedade civil, que se classificam de despesismo excessivo, pois acomodam várias mordomias e regalias aos abrangidos. Enquanto, por outro lado, já vão 2 anos que não se fala em aumento salarial na função pública. Obrigado, Domingos, por esta informação muito interessante. E assim que o Facebook Live aqui na Voz América com interações em notícias. Obrigado. É um assunto que vamos estar com certeza a acompanhar aqui na nossa emissão de rádio e também nas nossas redes sociais. Muita gente aqui a acompanhar o programa. Como sempre, peço que deixem as suas opiniões sobre os temas que estamos aqui a analisar, mas também tragam notícias da sua cidade. Vamos avançar para a Ucrânia, onde esteve hoje o chefe da diplomacia americana, que pediu à Rússia para que deixe de ser agressivo em relação à Ucrânia. Antony Blinken acusou Moscou de não querer participar na resolução do conflito no leste daquele país. Esperamos que a Rússia pare com ações perigosas e agressivas, disse Blinken durante um encontro em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no qual discutiu o recente envio por parte de Moscou de um forte dispositivo militar para a fronteira entre os dois países, que entretanto está a ser retirado, mas muito devagar, ao contrário do prometeu o presidente russo, segundo o presidente ucraniano. Blinken disse que Moscou tem capacidade para tomar ações agressivas num curto período de tempo, mas advertiu que os Estados Unidos estão a acompanhar a situação de perto. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje Dominique Ongwen, uma ex-criança soldado ugandesa que se tornou comandante
do Exército de Resistência do Senhor a 25 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ongwen, atualmente com 45 anos, cujo nome de guerra era Formiga Branca, foi considerado culpado em fevereiro de 61 acusações, incluindo assassinatos, violações e escravatura sexual durante um reinado de terror no início dos anos 2000, por aquele grupo, liderado pelo fugitivo Joseph Kony. A sua campanha brutal para criar um Estado supostamente baseado nos 10 mandamentos da Bíblia deixou mais de 100 mil pessoas mortas e 60 mil crianças raptadas. Movimento que se espalhou pelo Sudão, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. No Tchad, rebeldes que lançaram uma ofensiva do norte contra o exército que levou à morte do presidente Idriss Déby Itno no mês passado estão em retirada, diz nesta quinta-feira o novo ministro da Defesa do país. A Frente para a Mudança e Concórdia no Tchad, um grande grupo armado com base na Líbia, lançou a ofensiva em 11 de abril, quando o país se preparava para realizar eleições presidenciais que foram ganhas pelo presidente Déby, no poder durante 30 anos, e que foi substituído pelo filho. Na Etiópia, o Parlamento designou o antigo partido no poder do Tigray uma organização terrorista, decisão que os opositores temem poder alimentar mais perseguição e frustrar os esforços para ajudar aqueles que se encontram naquela região atingida pela guerra, lançada pelo governo federal desde 4 de novembro. A resolução, aprovada por uma esmagadora maioria num parlamento dominado pelo partido no poder, também aplicou a designação terrorista ao Exército de Libertação Oromo, um grupo armado ativo noutras partes do país. O primeiro-ministro Abiy Ahmed marcou eleições para dia 5 de junho, apesar do conflito de Tigray e da brutal violência étnica noutras partes do país, no qual o grupo rebelde Oromo é acusado de estar envolvido. Os Estados Unidos também já acusaram o governo da Etiópia de limpeza étnica naquela região do globo. Estamos quase a terminar o programa, mas tempo ainda para ver também o que está trending no Twitter. É o nome de Julian Assange. Porquê? Com mais de 12 mil tweets dedicados ao australiano, depois de uma entrevista de junho passado, com o presidente do Azerbaijão ter ressurgido, referindo-se à liberdade de expressão nos países ocidentais, em oposição aos países do leste. Assange foi preso em abril de 2019, depois que o Equador revogou o seu asilo. Ele está numa prisão de segurança máxima de Belmarsh, no sul de Londres, enquanto se aguarda um processo de extradição para os Estados Unidos, que o acusam de espionagem. Está trending hoje no Twitter. No Google, um dos tópicos mais populares é futebol. A derrota do Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões ontem. A equipe de Zizou não teve capacidade para enfrentar o Chelsea de Thomas Tuchel. Com golos de Timo Werner e Mason Mount, o Chelsea avançou para a final frente ao Manchester City em Istambul a 29 de maio. Mais de 500 mil de pesquisas são sobre este tema no Google. Muita coisa nas redes sociais. Aqui nós estamos a terminar, mas também há mais notícias na nossa página. Se quiser, eu posso lhe dizer que temos entrevistas com escritores santomense e guineense que ganharam prémio literário em Portugal. Podem acompanhar então na nossa página estas entrevistas, o prémio Guerra Junqueiro. Portanto, na nossa página temos muito mais notícias. Temos também já notícias de que organizações não governamentais pedem estado de emergência para o centro e sul de Angola. Na Guiné-Bissau, recém-criada uma academia de liderança projeta a formação de quadros de função pública, com apoio do Instituto Pedro Pires de Cabo Verde. Trabalhadores do caminho de ferro de Benguela iniciam hoje greve por tempo indeterminado. E outras notícias que podem acompanhar também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, aqui na Voz da América. Na nossa página de internet, VOA Português é a nossa direção, enquanto nas redes sociais temos VOA Português. Logo mais às 19 de Moçambique, 18 de Angola, 17 em Guiné-Bissau e São Tomé, 16 horas em Cabo Verde, temos a nossa emissão de rádio, ondas curtas, onda média, rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e retransmissor local em São Tomé e Príncipe, na nossa página voaportuguês.com. Uma feliz quinta-feira a todos. Amanhã estará aqui o João Santa Rita. Continue com a Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Foi um prazer ter estado consigo.